Antigamente, entendia-se que marketing era fazer uma campanha de impacto e ficar conhecido e atrair pessoas para minha empresa e daí eu transformar em cliente e eu dou um jeito de fidelizar porque o meu produto é muito bom. Hoje, o marketing ele tem uma psicologia um pouquinho diferente. A psicologia é relacionamento e constância. Então não tem como a gente ignorar o marketing digital porque ele faz parte da essência de qualquer negócio dos dias atuais. Está começando mais um episódio do MDV Cast. Aqui você dará os primeiros passos para a sua empresa conquistar uma marca de valor e se tornar uma referência na sua região. Então aproveita e acompanha a gente também lá no Instagram, @agenciamito. Bom episódio! Então vamos a mais um episódio hoje sobre o tema também bastante recorrente, que é o empresário falando: eu não quero aprender marketing digital, eu quero que alguém faça isso para mim e ponto final. Meu foco é trabalhar aqui na minha empresa, não tenho tempo para isso. Alguém que sabe fazer isso aí que faça bem feito, porque eu tenho que me concentrar naquilo que eu sou bom. Eu não preciso ficar aprendendo marketing. Isso. Já ouviu essa quantas milhões de vezes? Assim, o cara que fala isso, acho que ele não sabe nem o que é o negócio dele e o que é uma empresa, né? Porque assim, a gente é muito partidário, né? Para quem não sabe, o nome Agência Mito veio do livro Mito do Empreendedor, mas tem um outro livro do Michael Gerber, que é o autor desse livro, que se chama A Pequena Empresa Mais Bem-Sucedida do Mundo, onde ele fala que uma empresa tem que ter 3 mecanismos principais: o mecanismo de atração de clientes, o mecanismo de conversão de clientes e o mecanismo de retenção de clientes. E isso muda bastante a psicologia quando entra o marketing digital na jogada, porque antigamente entendia-se que marketing era fazer uma campanha de impacto e ficar conhecido e atrair pessoas para minha empresa e daí eu transformar em cliente e eu dou um jeito de fidelizar porque o meu produto é muito bom. Hoje, o marketing ele tem uma psicologia um pouquinho diferente. A psicologia é relacionamento e constância. Então não tem como a gente ignorar o marketing digital porque ele faz parte da essência de qualquer negócio dos dias atuais. O que tu acha, Evandro? Fim, acabou. Mas basicamente, assim, então, recomendação de livro já logo de cara: O Mito do Empreendedor. Esse livro é tão forte que foi baseado, uma homenagem a Mito, uma homenagem a esse livro. Mudou completamente a nossa maneira de enxergar a empresa, isso há vários anos atrás. E também tem outro livro que é A Pequena Empresa Mais Bem-Sucedida do Mundo. Até se você gosta de ouvir os podcasts, existe o resumo desses 2 livros no Resumo Cast, que eu e o Otávio, aqui o Luiz Gustavo, a gente foi entrevistado lá por eles e fez o resumo desses livros porque ele é tão presente pra gente no negócio. Então, o que eu vejo o dono da empresa, ele tem uma visão distorcida do que significa delegar, tá? Então, obviamente que todo mundo já ouviu falar esse termo que tem que delegar, você não pode fazer tudo sozinho, senão sua empresa não cresce e assim por diante. Então, ele pega o conceito pela metade e pensa: não preciso entender de marketing digital, tem que achar alguém bom que entenda disso, que resolva isso para mim. Parte disso faz sentido, que cara, eu preciso estar próximo, aprender, entender, conhecer de pessoas que sabem mais do que eu. Essa parte está tudo certo. Agora, quando entra no ponto, eu não quero entender nada disso, geralmente eu escuto esse tipo de coisa de empreendedores que na verdade são técnicos que têm o CNPJ. Então, ele sabe cozinhar, ele montou um restaurante. Ele é um médico, então ele tem um consultório. Ele fez a faculdade de contabilidade, montou uma contabilidade. Ele sabe fazer, é um arquiteto, montou história de arquitetura. Ele entende de viagens, montou uma agência de viagens e assim por diante. Isso é o comum das empresas, nascem de uma habilidade técnica do dono.
A questão é que quando uma empresa é muito maior, os 3 mecanismos até que tu citou, da atração, conversão e retenção de clientes, isso é muito maior do que só a habilidade técnica que a empresa provém para os seus clientes. Então, assim, se você para ir no âmbito do empresário profissional, você vai ter que não só entender da habilidade técnica que você faz, como conhecer outras áreas, financeiro, recursos humanos, marketing, vendas. Por mais que você não operacionalize isso tudo no dia a dia, talvez você, no início a gente sabe como é que é, quando você tem poucas pessoas na equipe, quando, igual nós começamos e tal, a gente já teve outras empresas além da Mito, a gente começou metendo a mão na massa, somos nós 2 que fazemos tudo, mas depois foi indo. Isso não quer dizer que a gente não entenda de outras áreas e que não tenham pessoas que nos ajudem em outras áreas. Mas eu vejo que uma empresa, para ela crescer, o dono sim ou sim vai precisar entender de marketing, porque e hoje em dia, se eu falar de marketing, não falar de marketing digital, só se eu for um ET. Então, na minha visão, sim, você como dono da empresa, é fundamental que você entenda do que acontece no marketing digital, e já te dou os parabéns por você estar aqui ouvindo esse podcast, ouvindo aqui o MDVcast, querendo aprender, entender melhor. Isso já te coloca num outro patamar completamente diferente da maioria dos empresários que a gente vê no Brasil hoje. Sim. Certo? Não sei o que tu enxerga também para isso. Até para entender um pouquinho, né? Quando a gente começou a Mito, a gente atendia empresas muito maiores do que quais a gente atendeu depois. E para você entender esse movimento, uma por estratégia de negócio, né? Que, enfim, que não vem ao caso nesse momento, mas outra por algo que a gente acredita. A gente percebeu que empresas que têm mais estrutura, quando elas optam por contratar uma agência, elas vêm com essa mentalidade de vou delegar o meu marketing digital para alguém que sabe, para alguém que é bom. Eu lembro, a gente fechou contratos superiores a R$100 mil para a empresa, falou assim, eu quero pagar caro para vocês ir lá e fazer tudo para mim. E, assim, eu tenho muita confiança na nossa habilidade de dar resultado com marketing digital, só que o que a gente começou a perceber? Que quando o dono não se envolvia, que seja com a estratégia, e a gente tem muito viés de ajudar o cliente na parte estratégica, dar material para ele estudar, ensinar ele no processo e etc. E quando ele desapega desse sentimento de não quero entender, faz aí, não sei o que, a coisa não acontece, porque daí vira mais um projeto dentro da empresa que ele vai ser subestimado, e a agência vai faltar braço para fazer aquilo. Então eu parei de acreditar que a agência seria uma boa opção para uma empresa que já tem mais porte. Eu acredito que ele vai precisar ter uma célula... Só para falar o que é mais porte, tá? Eu estou falando de 500 funcionários, 1.000 funcionários, 2.000 funcionários. Isso. Tá? Assim, isso é mais porte. Mesmo que você opte por ter uma agência e você tenha mais de 100, 200, 500 ou 1.000 funcionários, você precisa ter um setor de marketing na sua empresa para que o marketing se torne estratégico. E isso daí só vai vir da visão do dono, de um estrategista do negócio, entendeu? Não necessariamente alguém que vai botar a mão na massa e etc. Mas o problema não são as empresas de grande porte. O problema são os pequenos, como a gente estava falando agora há pouco. O médico que não quer entender de marketing, que ignora que isso pode mudar o resultado dele. O restaurante que acha que o produto não tem tempo. Não tenho tempo, porque eu fico muito focado aqui que os meus produtos são maravilhosos, os meus pratos são deliciosos, os meus produtos são selecionados a dedo e etc. Não vai. Então, assim, só para deixar muito claro, hoje o que a gente enxerga que o marketing digital ele está totalmente entranhado na empresa como um todo. Não existe algo para mim que você vai plugar lá no início, na parte de atração, e que aí isso vai gerar clientes que vão chegar até a sua empresa, a sua loja, e depois você vai dar continuidade, vai atender, vai entregar o produto para aquele cliente, e é isso aí.
O que eu preciso, ou seja, que é a mentalidade que a gente tinha das mídias de massa anteriormente, anos 90, anos 2000, que era, você faz uma campanha de rádio, televisão, outdoor, busdoor, esse tipo de coisa, que isso vai gerar um impacto, que as pessoas vão vir até a loja, vão vir até o estabelecimento, e aí a partir dali, ou seja, alguém que resolveu aquilo lá, e aí vem a partir dali você atende. Isso. Hoje em dia o marketing digital, ele faz parte do dia a dia da empresa. Então a grande mentalidade, se você quiser crescer nos anos de hoje, é o marketing digital permear todas as áreas da sua empresa. Então a grande mudança de mentalidade, paradigma é de ter algo que antigamente era picos, onde você, boom, dá um pico e chega um monte de gente, para marketing que vai ser contínuo dentro da sua estratégia. Até uma das clientes que eu fiz entrevista, estudo de caso agora recentemente, da Amora, Sabor Light, de Goiânia e tal, ela dizendo assim, poxa, até no digital, né? Ela é formada em marketing, tudo, ela veio com essa mentalidade quando ela fez o Instagram e cresceu e tal. Aí qual que era a mentalidade? Ela ia onde já tinha audiência, por exemplo, ela contratava muito um portal local que tinha uma audiência incrível, tipo guia local, né? Tem guia Floripa, guia não sei o que lá, ela contratava muito lá na cidade dela, que ela ia lá, botava uma grana e dava uma enxurrada no Instagram, ela vendia naquele mês que vem tava lascada. Ela precisa arrumar uma outra coisa para dar um boom esse mês também. Então ela ia no digital influencer, contratava o digital influencer, dava um boom naquele mês. E mês que vem, outra coisa. E ficava nessa, e ela dizia, cara, parece que se eu não emplacar um negócio foda todos os meses, a minha empresa não vira. Então, a mesma mentalidade trazendo para o Instagram. Ainda assim, ela disse, cara, assim, a minha alegria, a alegria dela, assim, na entrevista ela conta, aumentei em 20%, 30% o faturamento, com uma margem, não preciso mais ficar baixando o preço para poder vender, aquele tipo de campanha e promoção. Aí ela assim, mas a maior alegria, ela disse, que eu me empoderei do meu marketing. Ela disse, hoje eu sou a dona... eu tenho o controle do meu marketing. Ela disse, eu sei que se eu aperto um botão, se eu boto um tanto ali de anúncio, eu sei o que volta. Ela disse, eu tenho a paz e a previsibilidade que mês que vem eu já sei quantos clientes eu vou ter em média. Baseado no que eu tenho no meu fluxo diário, no processo de marketing que eu criei na minha empresa, depois que ela implementou a marca de valor, né? Então, entender que tirar essa mentalidade de picos e porrada para a mentalidade de ser algo constante na sua empresa. Isso daí está associado muito àquele negócio, Evandro, quero contratar você para fazer uma campanha explosiva aqui no meu negócio, porque a pessoa acredita que essa é a chave do sucesso, né? Então tá lá intrínseco nesse sentimento. Puta, a Mito nos últimos 4 anos cresceu 19 vezes. Constância. Desde outubro de 2016, a gente não falha um dia útil no Instagram, todo dia tem postagem. Claro, alguns finais de semana para o nosso mercado a gente posta muito menos, mas ainda assim, dependendo do cenário, funciona. Mas o que eu quero dizer? A gente, no longo prazo, você não se arrepende do resultado que isso gera. É claro que se fizer do jeito certo, etc, você vai ter um boom no começo, mas depois vai manter uma constância de crescimento. E o que a gente tem percebido nos nossos cases da mentoria é que o problema dos nossos mentorados hoje é operação e não marketing. O cara, meu Deus, porque agora eu tô me desdobrando para fazer os pedidos, preciso montar uma equipe de entrega e não sei o quê. Né? Ai meu Deus, antigamente... Vai gravar entrevista. Mas assim, eu fui... eles falando ontem para mim assim, Gustavo, antes eu fazia pão, né? Eles têm um Instagram que eles vendem, dentre várias coisas, pão low carb. Eles falam assim, nossa, a gente fazia uma fornada de manhã cedo, aquilo durava o dia inteiro e às vezes sobrava e etc. Hoje a gente tem que fazer uma fornada de manhã cedo, uma fornada à tarde e o negócio se esgota de um jeito. E daí agora eles não querem aumentar o investimento
em anúncios patrocinados porque eles têm receio desse crescimento. Então agora eles estão fazendo dever de casa, cuidando da operação, etc, etc. Você tem vários, o Manuel, a Renata, vários vão falando que, assim, Evandro, avisa eles quando eles vão começar o marca de valor para eles se prepararem, porque depois que vem uma enxurrada de clientes, ela disse, aí eu quero ver como é que você vai lidar com isso. Mas acaba sendo um outro problema, né? Mas a questão bem nítida aí é que é o seguinte, você acaba tendo assim, um mecanismo diário de atração de clientes. Então não é uma porrada, não é... E uma coisa que eu gosto muito do marketing digital, depois que você entende, você começa a entender a sua matemática de sucesso, você sabe onde você modifica para que o resultado aumente bastante. Então, isso eu vejo que muda tudo o relacionamento do empresário com a sua empresa. Ele tem literalmente a empresa na mão dele. E eu vejo que muitos têm medo de investir em anúncios e tal, simplesmente porque não conhecem uma caixa preta. E não estou dizendo que você tem que ser um especialista em anúncios, mas se você entender o mecanismo, um pouquinho como ele funciona, cara, assim, isso faz uma diferença na sua empresa. Você economiza um esforço gigantesco. Inclusive tem uma arquiteta, a Carol Hitzmann, lá do Paraná. Ela está em Porto União da Vitória, divisa Santa Catarina com o Paraná. Isso, ali perto. Ela disse, nossa, quando ela veio conversar com a gente, ela assim, eu nem tenho tempo para nada, etc. Assim, um monte de gente. Porque eu fico nos projetos o tempo inteiro e assim por diante, se alguém que resolve esse problema para mim e etc. Hoje, na entrevista que eu fiz com ela no estudo de caso, ela também assim, explodiu a quantidade de projetos, etc. Aí ela assim, hoje eu tenho um horário de manhã, um horário no início da tarde, eu contratei mais pessoas para me ajudar a fazer o projeto, que ela disse, eu percebi que a cada hora que eu boto a mais no marketing, isso muda meu resultado financeiro no final do mês. Sim. Então, hoje ela está delegando mais coisas da operação para poder abrir tempo na agenda, para poder se dedicar mais a estratégias de marketing, porque ela entendeu que isso é uma alavanca. Ela disse, eu aperto aqui e sai do outro lado um resultado maior, né? Sim. Isso faz todo sentido, porque o que eu percebo é o marketing, ele é uma ferramenta intangível para o seu negócio. Você não consegue mensurar, o que eu estou querendo dizer é que o resultado que o marketing pode te dar, ele pode te alavancar em várias vezes o seu negócio. Isso, assim, se é um negócio, é uma ferramenta tão poderosa que no caso da Lia aumentou em 200 e poucos % o crescimento dela, ela chegou aqui na Mito a primeira vez com uma média de 15 projetos por ano. Hoje ela tem mais de 200 projetos por ano, então assim, muda completamente a realidade do negócio dela. Então, entender que a energia que você bota lá, né, o marketing, ele é core business da sua empresa. A energia não necessariamente você tem que ir lá e meter a mão na massa, mas eu acho que durante um tempo talvez seja importante, mas você entender da estratégia, entender dos pontos de contato, entender o que vai transformar o seu resultado. Sim, assim, e tem vários, assim, talvez qualquer processo novo que você vai levar para a sua empresa vai ter uma curva de aprendizado e implementação, e depois isso faz parte da rotina da empresa. Qualquer coisa que você vai fazer nova vai ter um esforço no início, tudo. Vai começar a jogar tênis. Cara, no início é chato, você não sabe como é que pega a raquete, você bate do torto, dói teu corpo, tudo é ruim até que você aprende a jogar. Eu vejo que o marketing digital é a mesma coisa. Talvez você vai trabalhar um pouco mais, talvez você vai dedicar um pouco, talvez você vai abrir alguma coisa, vai ser um momento onde você vai... Qualquer mudança dá um pouquinho de desconforto no início, mas depois todo mundo fica super confortável com o dia a dia, aquilo faz parte já não é mais um peso.
É um pequeno esforço que você tem no início para um resultado gigantesco e constante que você vai ter na sua vida, no seu negócio. Assim, tipo, a famosa live que eu chorei lá. Cara, assim, o esforço que ela teve no início, assim, eu me chorei porque eu me emocionei o tanto que a Renata e tal comentou que mudou a vida dela por causa do marketing ali. Eu tenho meu negócio há anos e depois que o marketing fez essa revolução na minha empresa, assim, hoje eu vivo uma outra coisa que eu nem imaginava que ia ser possível. Ela assim, eu trabalho menos e ganho mais. Ela assim, eu trabalho menos e quase que quadruplicou o faturamento do negócio dela. Então, assim... Mas como diz como é que é? Até para ficar bonito, primeiro tem que ficar feio, né? Você vai lá fazer um procedimento estético. Quando você sai não tem procedimento estético, você sai e já sai bonito. Tudo sai... Tá meio inchado. Meio inchado, etc. Então, faz parte do processo, mas eu vejo que isso, o negligenciar, etc., cara, aí eu vejo um caminhão. A maior parte dos nossos clientes, mentorados, alunos, já tiveram uma experiência anterior de tentar resolver a coisa sem entender absolutamente nada. Aí contrataram freelancers, contrataram várias agências, e é até engraçado, né? A gente como agência fala isso, né? Mas, enfim, falar real. Contratei outro e não deu certo, contratei o sobrinho, contratei alguém aqui dentro, tentei fazer por conta própria, assim, a última opção para ele tentar mergulhar. Aí quando você entende que, beleza, eu preciso, compreende que faz parte do processo você mergulhar um pouquinho nisso, aí eu vejo que é fundamental você seguir um método. Aí eu acho que a gente pode gravar um outro podcast sobre isso, que eu vejo que é um outro erro, que aí a galera já segue uma cacetada de gente que tem linhas de pensamentos diferentes, você tenta juntar aquilo tudo e criar alguma coisa, e aí a cagada fica completa. Aí eu vejo que é importante que você siga um método do início ao fim até você ter resultado. Método que funciona, que foi comprovado, tem muitos cases de sucesso e assim por diante, né? Porque assim, uma coisa que é importante dizer é que marketing não é intuitivo. Mas aquele cara é um marqueteiro nato. Isso não existe. E eu posso falar isso categoricamente, porque tanto eu quanto o Evandro, nós somos formados em tecnologia. A gente não tem formação de marketing e a gente teve que ir atrás. A gente não nasceu marqueteiro. Enfim, sempre fui péssimo vendendo. Eu lembro a primeira venda que eu fiz na minha vida foi horroroso. Então, assim, não é intuitivo, é muito estudo, é muito, assim... os pontos de transformação da nossa vida é quando a gente pegou um negócio e foi profundo nele, foi profundo no método para entender as nuances. Não é para olhar superficialmente, sair pesquisando perfilzinho de mídias sociais, internet afora, pegando dicas avulsas. Não, porque ele me deu uma dica, um hackzinho que vai explodir meu engajamento. Não existe isso. Marketing é um método, é um processo. Tem um podcast só sobre isso também, sobre as hashtags. E o louco, assim, a má notícia para você que está do outro lado, que ainda está nos ouvindo, nos assistindo, é que esse caminho é inevitável. Não existe, é um caminho sem volta o marketing digital. Gustavo, mas eu não tenho certeza se meu cliente está no Instagram. Se você tem um cliente, se você tem um produto ou serviço e seu cliente acessa o Instagram, ele está no Instagram. Ele pode estar buscando outras coisas e você não consegue hoje, com o que você sabe, chamar a atenção dessa pessoa. Aí você vai precisar encontrar ferramentas, estudar o nosso método e etc. Mas sim ou sim, o marketing digital é um caminho inevitável para todos os negócios. Pode ser que o Instagram não seja ideal para sua empresa, o que eu acredito que em 95% dos casos é. Sim, é uma exceção, né? Mas assim, vá, se dedique, estude, veja como é que funciona, que faz todo sentido. Sim, e assim, eu vejo que tu fala bastante, né, que o marketing digital acaba se tornando um hábito da empresa. Isso.
E tem coisas que você vai fazer que são semanais. Isso a gente até no Marca de Valor a gente organizou bem, que tem coisas que você faz semanais, tipo conteúdo, anúncio, etc. Tem gente que tem médico, cliente nosso, que hoje tira, tipo, ele já tira segunda-feira de manhã para poder fazer o que tem que fazer ali, e depois, durante o dia a dia, tipo, ele resolve a semana dele do marketing num período, e no dia a dia ele faz nos intervalos, stories, responder comentários, esse tipo de coisa. Claro, no caso dele tem a secretária, que também ajuda a responder os WhatsApps e assim por diante. Mas eu lembro de uma entrevista que eu fiz com ele, ele falou assim: pô, Evandro, antes eu pensava assim, cara, o Instagram era a última coisa no marketing que eu ia fazer no meu dia. Ele disse, antes de dormir, se desse tempo, eu pensava em alguma coisa para postar, para fazer e tal. Ele disse, cara, depois que eu percebi o resultado e que eu entendi o quão isso aqui muda meu negócio e a minha vida, eu entendi que o marketing também é trabalho. É muito louco, né? Pra gente é muito óbvio, mas às vezes para um profissional liberal que não foi treinado para isso na faculdade, não enxerga o marketing como trabalho também da empresa dele. Então ele disse, cara, eu incluí isso no meu dia a dia. Ele disse, eu entendi que a minha empresa é um cirurgião plástico, que a minha empresa, que o meu consultório é uma empresa, que o meu trabalho é minha empresa, que o meu nome é uma marca, e que o marketing faz parte do resultado. Ele disse, cara, essas 4 horas que eu economizo aqui, que eu deixo de atender, ele disse, eu faturo muito mais depois, até no aumento de preço, no volume de clientes que eu tenho, na fila de espera que eu acabei construindo. Nesse período, ele disse que eu me organizei para poder tirar 4, 5 horas uma vez por semana, e no dia a dia, nos stories e assim por diante, né? Isso. Porque assim, olha, se até um cirurgião plástico, que provavelmente é um dos profissionais, uma das profissões que tem um valor hora mais agressivo do mercado, você aí do outro lado que está ouvindo a gente tem um dever de casa muito importante para fazer. E quando a gente fala de que o marketing tem que se tornar um hábito, né, tem uma expressão em inglês que fala que marketing digital é core business, né? Ele tem que fazer parte da essência da sua empresa, da estrutura. E quando a gente fala de construção de hábitos, é disso, né? Tem que ser automático, tem que fazer parte do dia a dia, que nem escovar os dentes, né? Pegar um stories para falar do seu cliente, para falar do seu produto, para mostrar sua rotina, tem que ser um hábito na sua empresa. Um bom exemplo, né, que super polêmico, mas enfim, é um bom exemplo, é o Dr. Baracate, né, é um médico, etc. E a pessoa entra no consultório dele, ele já pega o celular, tá aqui mais uma estrela da nossa constelação, e daí ele faz umas brincadeirinhas, e a pessoa, o tipo de cliente que vai no consultório dele adora essas brincadeiras. Por quê? Porque ele vai lá esperando ser filmado, esperando aparecer nos stories. Meu Deus, eu apareci no stories do Dr. Baracate, que tem milhões de seguidores. E daí, enfim, tem toda uma questão de desejo e etc em volta disso. Mas isso é super poderoso, entendeu? Aqui eu não estou julgando ele ou o que ele faz, e se, mas eu sou obrigado a virar blogueirinho, etc. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é do hábito da sua empresa de fazer o marketing digital fazer parte do dia a dia. Show. É exatamente isso, assim, assim, como eu falei antes, o início tem um pouquinho de esforço, mas o resultado é completamente compensador depois que você desenvolve esse novo hábito. Enfim, maravilha? Espero que tenha aberto a visão aí. Sugiro que você assista a Masterclass da Marca de Valor. Ela é 100% gratuita. Lá eu explico, compartilho os 5 passos que os nossos melhores cases de sucesso seguiram para ter uma fila de clientes usando o Instagram. É só acessar o agenciamito.com.br/masterclass, com 2 S ali no final. E também seguir o @agenciamito no Instagram. Lá a gente mostra bastidores, conteúdo diário. Tem muita coisa rolando lá dentro que vai te ajudar a ter insights para você chegar a ter uma marca de valor na sua empresa, seja no seu perfil pessoal ou na sua empresa. Valeu, um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu!